E vamos começar falando de guerras locais, guerras no Brasil. Guerras contra os mais fracos, contra os negros, contra os pobres e contra aqueles que ousam levantar a voz na defesa desses periféricos, desses pretos, desses pobres. Coincidentemente, um deputado estadual do Paraná, nosso querido amigo aqui do ICL, meu amigo, tenho orgulho de dizer isso, Renato Freitas. Esse menino que nasceu na periferia, que conseguiu a duras penas se formar em Direito e que disse, ou melhor, escreveu no muro, pichou, a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Ele era vereador na Câmara Municipal de Curitiba e protestava no Carrefour contra o assassinato do Bento. Vocês devem se lembrar do Beto Freitas, aquele que foi um homem negro que foi espancado, agredido e morto no supermercado. No Dia da Consciência Negra, inclusive. No Dia da Consciência Negra. Pouco depois, o vereador Renato Freitas, aí ele protagoniza uma série de eventos em que ele é perseguido. Hoje de manhã o Edu Moreira dizia, ele é um homem que parece que tem um alvo no peito, outro nas costas, ele é o alvo do ódio dos fascistas, da elite, ou entre os ricos, eu não gosto de chamar de elite para mim são vocês, dos ricos do Paraná e de outros ricos sudestinos ou sulinos, né? Porque o Renato Freitas depois fez um protesto, uma manifestação, numa igreja, ele é cristão, e ele, numa igreja do Paraná, ele protestava contra o brutal assassinato de um congolês, vocês devem se lembrar, num quiosque também da Barra. No quiosque matam médicos, 3, como alguém disse na televisão. Nossa, mataram os médicos, é gente como a gente. Mas mataram quem não é como a gente. Mataram um pobre congolês com requintes de crueldade. E logo depois, por causa deste episódio, Renato foi à igreja. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que historicamente é a igreja que era frequentada, né, quando o racismo no Brasil era mais explícito, mas ele continua, pelos negros. E a missa foi interrompida e disseram que ele foi lá para fazer baderna na igreja. O próprio pároco depois disse, não foi. Ele falava profeticamente em nome de Jesus Cristo, que sempre defendeu esses, os humilhados, os ofendidos, os descartados, os periféricos, os marginalizados e os marginais, aqueles que ficam à margem da riqueza e dos processos de produção. Pois bem, Renato está outra vez, foi cassado como vereador, foi cassado, teve um mandato cassado, recorreu, se não me engano, foi o ministro Silvio Almeida? Não, o atual presidente do STF, me fugiu o nome. O Barroso. Ministro Roberto Barroso, reintegrou-lhe o mandato, não podia ser cassado, e depois ele foi candidato, então, a deputado estadual, onde teve 57 mil votos. E na Assembleia Legislativa continua a sua luta. Olha aí o Renato. Olha aí, esse gigante da política brasileira, esse menino que cresce... Chico, eu creio que não existe assim, uma campanha de perseguição como a feita pelo poder fascista do Paraná, do Estado do Paraná, em relação ao Renato. Eu nunca vi uma campanha tão pesada, uma marcação que isso é em aeroporto, Ele entra no avião, lembra? Sim, Conta entra aí. no avião, está lá a PF, era na Assembleia, era na Câmara dos Vereadores, é na igreja, onde ele estiver. Pois é, e ele foi à Assembleia fazendo um discurso em defesa dos pobres, dos pretos, foi vaiado por uma galera branca que estava lá, e o presidente ousou, o presidente era o Adhemar Traiano, um deputado do PSD, acusado e sendo investigado agora por corrupção, por grossa corrupção, por muitas maracutaias.
pois Ademar Traiano cassou-lhe a voz. E agora está aberto outro processo de cassação contra o Renato. Pelo que ele diz, mas, sobretudo, pelo que ele faz, pelo exemplo que ele dá, porque ele, como cristão, sabe que a fé sem obras é morta. Está lá na carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Mostre-me as tuas obras e eu falarei da tua fé. Pois ele tem feito muito no Paraná. E agora nós vamos nos juntar ao que ele está fazendo. Vamos ouvir aqui o que foi, a semana passada, esse corte que ele tomou na Assembleia. Olha aqui, roda o VT. Como todas as religiões, o cristianismo tem muito a oferecer. Mas foi sequestrado pelo populismo religioso. Aqueles que reivindicam a vingança, a morte. Esses, os serviçais da morte e da mentira, não encontram em mim um aliado. Mas eu oro por vocês. Espero que se arrependam. Não há nenhum hipócrita aqui dentro, deputado. Vossa Excelência limite a sua fala. Vossa Excelência limite a sua fala. Aqui não tem hipócrita. Corta, determina que corte a palavra do deputado. Vamos em frente. O senhor cortar a palavra dele, eu quero o artigo do regimento, presidente. Regimento Projeto interno, de lei, não pode. autoria da deputada Mara Lima, concede o título de cidadão honorário do Estado do Paraná. O senhor não é rei. O senhor não... O senhor não é rei. Bravíssimo, corajoso Renato Freitas. E eu repito, e a gente repete com ele, o que é que ele disse? Vamos. Senhor não é rei. Ademar Traiano. E está na mira da justiça, porque o senhor é acusado de corrupção, de grossa corrupção. Mas quer cassar o mandato de Renato? Há mais um processo para cassar o mandato de Renato. Fiquei sabendo agora que tem até a comissão de ética, acha que passa o pedido de cassação dele. Mais um? Mais um. Meu Deus. Até o prazo é 20 de dezembro para a comissão de ética dar uma resposta. Aí vai para plenário. E aí, com os fascistoides que tomam conta da política paranaense, há um risco, sim, dele perder o mandato. Mas, sobretudo, porque Renato incomoda os riquinhos do Paraná. Não deixarão nem eu, nem o Renato sem voz. Se você se calar e se calarem o Renato, é evangélico, as pedras clamarão, as pedras falarão. Mas deixa eu te falar, eu estou até com esse sorriso aqui, eu estou meio atrapalhado, sem saber até como reagir com a resposta que a nossa comunidade está dando para essas ameaças que o Renato sofreu. E digo mais, o Renato também, eu liguei para ele há pouco tempo para dar a notícia que eu já vou dar para vocês, e ele falou assim, Eduardo, ainda não caiu a minha ficha, parece que eu estou dentro de um sonho. Irmão, não estou acreditando que isso está acontecendo. E eu visitei, Chico, e só falar uma coisa que eu não falei hoje no primeira edição. Mas conta tudo, porque quem não viu a primeira edição... Eu vou contar tudo. Tá? Isso, eu vou contar tudo, mas eu vou começar por uma coisa que eu não contei na primeira edição. Você estava contando do caso do Renato, que foi parado no aeroporto agora, já foi parado algumas vezes, revistado, tirado do avião e etc. Ontem, eu voltando de Curitiba, já vou falar da viagem para vocês, eu voltando de Curitiba, na minha frente, o cara que passava no raio-x, um homem, devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo branco, um cara assim até mais forte, com uma tatuagem, mas com aquelas roupas super de rico, aquelas camisas de botão, abotoada até aqui 2 botões, tirando uma onda com um relógio caro e etc. Ele foi parado no raio-x, né? Não parado, sabe quando dá aquele, não sei o que, aleatória, né? Que tem que parar ali e fazer a revista, que foi o que disseram que aconteceu com o Renato. E aí ele foi lá esperar, ficou meio sem graça assim, aí falou com o atendente,
Aí falou alguma coisa com ela, a atendente foi lá na supervisora, daqui a pouco ela voltou e fez assim, fechou um pouco o olho e falou assim, não, pode ir. Aí eu cheguei para ela e falei assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que ele não foi revistado? E aí ela falou, não, porque a supervisora falou que a gente estava fazendo uma coisa, a supervisora liberou. A supervisora liberou. Por que a supervisora liberou ele, Chico? Porque Me responde por que a supervisora liberou ele e não liberou na minha frente. Isso era uma mensagem ali já para mim. Sabe? Olha só, Eduardo, isso, essa luta vale a pena. E a gente vive um momento que tem duas coisas muito difíceis desse momento que a gente vive. A primeira delas é que aqui no Brasil, as maiores lideranças da esquerda foram eleitas, porque a gente colocou todas elas nessa guerra contra Bolsonaro. E o problema é que foram eleitas e agora, para governar, elas têm que fazer política. E está tudo bem, porque política é um jogo que embrulha o estômago mesmo. Então, tem que compor com esse, com aquele, conversar com a União Brasil e apoiar o Lira e não falar mal desse e daquele. Mas aí a pergunta é a seguinte: onde estarão os nossos profetas que vão fazer as denúncias? Né? Quem é que vai entrar no templo e expulsar os vendilhões? Quem é que vai apontar o dedo e mostrar a ferida aberta do nosso país? A gente não tem mais ninguém fazendo isso. As grandes lideranças de esquerda, eu não vou citar nome nenhum para não levar para o pessoal, mas são lideranças que a gente chama no ICL, e aí fala do Lira, o cara muda de assunto, porque não pode falar mal do Lira, se não pega mal, se não tem que aprovar um projeto. E o Renato é um dos poucos no país que seguem fazendo o que a gente sonha, né, em ver os nossos políticos fazerem para poder acordar o nosso povo e poder fazer a mudança que todo mundo clama, porque a gente vive num país e num mundo que não tem plano B, a gente só tem plano A. E o Renato, por fazer isso, né, num país que, enfim, escolheu conciliar e tem ali os argumentos para conciliar, né, para não correr o risco de voltar o Bolsonaro e para poder fazer uma frente ampla, mas um cara que resolveu não abandonar a luta diante das eleições foi abandonado. Ele não abandonou a luta, mas os políticos, as pessoas que deveriam estar do lado dele, não estão, porque acham que pode pegar mal, não, porque aí também vai fazer a gente, né, se indispor com esse grupo ou com aquele grupo, com os fiéis, porque ele entrou na igreja, com a elite daqui, com os empresários. E aí é o seguinte, político de uma assembleia estadual sem apoio nacional, num dos estados mais conservadores, com grupos fascistas que não têm limites, irmão, sem repercussão nacional, infelizmente, é tudo para dar errado. É tudo para a gente ter um novo caso Marielle. E aí só tem um jeito de você defender. É chegar e entrar na trincheira com o irmão. É fazer fileira ao lado. É transformar a luta dele numa luta nacional. É fazer com que o trabalho dele seja um trabalho tão admirado, tão exemplar, tão transformador, que o custo de fazer uma maldade para ele seja grande, custo político, inclusive. E aí eu voltei e falei, cara, porque eu conheci o centro de acolhimento, o núcleo periférico do Renato Freitas no centro de Curitiba. E o centro de Curitiba, todo mundo acha que Curitiba é a Europa dentro do Brasil. É a cidade que o Jaime Lerner preparou, né? Jaime Lerner preparou. Bonita. Pontos de ônibus que são tubos. E que é o seguinte, eu mandei hoje de manhã, eu coloquei no N1, é fila de morador em situação de rua pegando comida que dá volta em quarteirões, não é quarteirão no singular, quarteirões.
E vamos lembrar que o prefeito de Curitiba, junto com a Assembleia, com a Câmara, porque a Assembleia no Estado, a Câmara no município, mas todos juntos tentaram, durante a pandemia, aprovar uma lei que multaria em R$600, Chico Sá, quem desse uma marmita para o morador em situação de rua. Você tem noção do que é multar alguém que dá comida para quem está morrendo de fome? Eu nunca ouvi uma maldade tão grande na minha vida. E são cristãos. E aí, são cristãos. Mas não leram o Evangelho, que Jesus falou, tive fome e me deste de comer. Não leram, mas são 25, cristãos, cidadãos de bem. 34, cabeça. Hein? Mateus, capítulo 25, versículo 34. Papai adorava isso. Isso aí. É porque eu sei de cabeça, porque a parte da Bíblia é que Jesus fala o seguinte, meu irmão, não adianta tu ir na igreja fazer esse oba-oba comigo, se quando tu passar na rua e o cara estiver passando o mundo, tu virar o rosto, porque eu sou ali. Eu sou ali. Eu sou o velho doente, eu sou o irmão passando fome, eu sou o que tem lepra, eu sou o esquecido, eu sou o que está na prisão junto com mais 40 numa sala de 5 metros quadrados. Eu sou esse, irmão. Então tu vira o rosto para ele, tu está virando o rosto para mim. Mas o Renato não virou o rosto. O Renato fez um centro que acolhe mais de 300 pessoas todo dia, e são pessoas com histórias que eu não vou nem começar a falar aqui, porque eu não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir histórias que envolvem inúmeros estupros, abusos de pessoas da família e de fora da família, ataques, agressões bárbaras, das quais você nunca ouviu falar na vida, que começam com 6, 8 anos de idade. Pessoas que saíram do sistema prisional e foram abandonadas à própria sorte nas ruas. Pessoas que não conseguem, mas querem vencer o vício das drogas. Pessoas desempregadas e que não conseguem voltar para casa porque têm a vergonha de voltar para casa na condição que estão. E quem é que estende a mão para essas pessoas? Não é a prefeitura, porque a prefeitura não estende. Não são os políticos de Curitiba, porque eles não estendem. E o Renato estende num centro que tem treinamento profissional, num centro que tem um lugar para eles tomarem banho, num centro que tem comida para eles, mas qual o problema? Como manter esse centro? O chuveiro é para a turma dividir. A máquina de lavar, muito velha, é uma também. Os professores de yoga, de artes marciais, para as pessoas terem uma atividade esportiva, pararam de ir algumas semanas porque eles não conseguem pagar a condução, porque são voluntários, não recebem nada, mas não conseguem pagar a condução. E essa fila? E é fila, porque é o seguinte, não tem outro lugar que aceite esses irmãos. Olha só, eu que fiz essas imagens. Não acaba. É fila atrás de fila de gente querendo comida. Isso são as ruas de Curitiba. E aí o seguinte, eu voltei e falei assim, Renato, eu sei como é que a gente vai estar junto contigo na trincheira e te proteger, irmão. A gente vai fazer a maior campanha que esse país já viu para transformar o teu centro de acolhimento, o teu centro de treinamento profissional, de capacitação, o teu centro de pão para o corpo e pão para a mente, porque ali eles ouvem o Renato falar, eles falam dos seus problemas, eles têm atendimento com psicólogas, são atendidos por enfermeiras. Eu falei, a gente vai transformar isso numa referência nacional. Você vai dar um atendimento para eles melhor do que a prefeitura dá. E a gente tem uma comunidade para estar junto contigo. A gente tem uma comunidade, quando a gente chama, ela vem, que é uma comunidade que construiu tudo isso que a gente tem junto. E chamamos de manhã. Vaquinha para o nosso irmão, para a gente transformar o centro, o núcleo periférico dele, num centro de referência nacional. E eu faço questão de fazer a primeira doação. Fiz a doação ali, na frente de todo mundo, R$10 mil. Que é dinheiro pra caramba para mim. 10 mil. Porque doar, tem essa não. R$10 mil é dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, irmão, dinheiro ali não é o dinheiro que é capricho. Cada real salva vida, Chico. Não tem um lugar mais bem gasto para dinheiro nenhum do mundo
do que num lugar que atende quem ninguém atende, do que num lugar onde um pão significa a diferença entre viver e morrer, literalmente. Num lugar onde as pessoas que não têm amigo nem amiga, que nem a gente costuma ter, encontram ali um ombro, um abraço, um aperto de mão, um olhar, que às vezes é só um olhar. E abrimos a campanha de manhã. E aí, como é que será que vai ser? Em 5 minutos, já tínhamos captado mais de 100 mil reais. Isso é histórico. Isso é histórico. E pode botar Luciano Huck no caldeirão fazendo campanha que não vai ter o que essa comunidade fez. Pode meter Luciano Huck no caldeirão. Pode meter o programa da Band. Não tem. Igual essa comunidade não tem. E aí é o que eu estou falando. Eu falei de 2 coisas que a gente estava vendo. O segundo é o seguinte, irmão, é notícia ruim para todo lado. A gente precisa de uma coisa material para acreditar, para ver coisa boa acontecendo, para ver o tamanho da nossa força, para ver que as coisas podem mudar, para ver que revolução não é uma historinha, não é um papo para amanhã, a revolução é hoje, começa agora. E a notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, vocês deram uma notícia aí atrasada, ICL já foi melhor, não é 500 mil não, já são 600. Já são 600 mil reais. 615, e aqui, ó, Edu, agora. 615 mil. 615 mil reais, tá vendo? O negócio é deixar na mão da Gabi. Eu não entrei ainda, estou entrando agora. Tá? 615 mil reais. Fecha amanhã, no final do programa, do primeira edição, que além de tudo é urgente, e a gente tem que começar a fazer agora, porque é isso aí, é para transformar agora, porque o mandato dele sofre ameaça agora, a vida dele sofre ameaça agora. Então, quem não doou ainda e puder doar qualquer valor, porque às vezes é o seguinte, você doa o valor mínimo que o site lá deixa, mas, irmão, você está conectado na causa, você está dentro da causa, você vai passar a prestar atenção no que o Renato está fazendo, você vai se preocupar com o Renato, você vai criar um vínculo. E o que muda o mundo é a gente criar vínculo. É o poder do coletivo, é o poder da comunidade. Então, eu queria convocar todo mundo aqui do N2 que não estava com a gente de manhã, que puder ajudar, que puder mandar para os seus amigos, que puder mandar nos grupos de WhatsApp, que puder, enfim, postar nas suas redes sociais, que faça, para a gente ajudar esse irmão e dar um exemplo da força daqueles que querem mudar esse país. E para sentir o gosto de fazer uma coisa que reflete em sorriso, que reflete em coisa boa, que não reflete em ódio, que reflete em vida em vez de refletir em morte. Edu, só acessar icl.com.br/vaquinha, ou com QU ou com K, os dois funcionam. Está no nosso chat agora, é só clicar e doar. É super rápido, tem Pix, tem boleto, tem tudo. E aí é o seguinte, esse site, ele cobra 6,4% de taxa para fazer esse negócio da vaquinha. O que a gente vai fazer? O ICL, além das doações pessoais que nós fizemos, o ICL vai doar os 6,4% no final para o centro receber exatamente o valor que está aqui. A gente vai fazer isso com transparência total para essa comunidade, enfim, se alegrar da forma como precisa se alegrar com uma atividade tão forte, tão potente, tão bonita como essa. Edu, esse é um dia histórico, para a gente nunca mais esquecer. Edu, tem imagens aqui, não sei se a gente está com elas no ponto, do centro que você visitou. Vamos embora. Né? Vamos mostrar? Aí você vai narrando. Isso aí. Olha, é Curitiba. Só, isso, Curitiba. Aí, eu fiz essas imagens, tá? Eu estou olhando para o lado aqui porque é onde está minha TV. Isso aí é o centro do Renato, ele chegando, tá sem som. Quando ele chega, todo mundo grita, todo mundo comemora. Ele fala com uma potência, irmão. Ele fala como um profeta, como um cara com dona... E olha o rosto das pessoas ouvindo o Renato. São pessoas... Vamos encher a tela. Isso, enche a tela e pode pôr o som aqui. Volta até um pouco, se a produção puder voltar, porque eu queria que vocês ouvissem a potência da voz do Renato falando. Deixa o Edu em off. Tira o Edu e deixa aqui grande para todo mundo. Para fazer os nossos próprios planos. Nesses tempos antigos, a terra era de todos, mas essa semente só vai vingar
Se cada um e cada uma que estiver aqui regar. A gente tem que ampliar uma rede multidisciplinar, multiprofissional de apoio que envolva atendimento psicológico, atendimento jurídico, assistência social, enfermagem e aumentar as produções tanto da padaria comunitária quanto do corte e costura e serigrafia, porque fazem parte de uma linha de integração à sociedade que é a da economia solidária, né? Para muitas pessoas que estão, infelizmente, à beira da morte. É onde a galera toma banho, é uma ducha só também para essa multidão, o pessoal poder ir ao banheiro. A ideia é construir mais duchas. E muita vontade, disposição, amor e resistência. Só lembrando que os pães que vocês viram foram feitos ali pela primeira vez pela padaria que o ICL financiou. Então, eles fizeram uma padaria que custou R$36 mil, né, para treinar as pessoas no ofício ali de padeiro e ter como resultado desse treinamento profissional comida para as pessoas. Então, foi uma alegria ver ali já o milagre acontecendo. Então, é digno demais isso. É digno demais isso que está acontecendo, sabe? E eu acho que a gente tem que se agarrar nessas coisas para poder acreditar que dá para fazer uma mudança muito maior. É isso, Edu. Vamos seguir, então. icl.com.br/vaquinha.